Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo, um Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis. Estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos. E hoje, nesse vídeo, embora eu prometi no vídeo de ontem que eu ia falar na sexta-feira sobre a questão do dólar, do euro, do real, do Brasil e a situação caótica que está aí, infelizmente, eu recebi alguns comentários do vídeo de ontem sobre o mercado imobiliário aqui nesse ano de 2021, como que está o cenário, e eu recebi uns comentários que eu achei bem legais, bem interessantes e que vale um vídeo explicando a minha opinião sobre esse posicionamento, ou seja, foram comentários muito bons, muito pertinentes, e que ele sozinho já dá um vídeo de 10 minutos fácil, porque eu gosto de falar, e é por isso que a gente vai chamar a vinheta para não enrolar demais. Bora lá? Então, pessoal, como eu falei no início do vídeo, eu recebi uns feedbacks interessantes, uns comentários interessantes. Eu vou olhar para a tela aqui para ler o comentário e em seguida eu respondo, tá bom? Então vamos lá, o vídeo hoje vai ser tentar fazer um vídeo mais dinâmico. O Poti Neves, Poti, obrigado pela sua análise, tá? E obrigado pelo comentário. Se não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ele colocou aqui, ó, Giovanni, sua análise está correta, porém ela está condicionada aí ao curto prazo. Ainda não começamos a sentir os reflexos econômicos da situação pandêmica, mas política, com influência dos aportes financeiros efetivados pela União Europeia e ainda da consequência dos juros negativos já praticados na União Europeia. Poti, a análise, de novo, tá, gente? É uma conversa, é um bate-papo aqui legal entre quem me assiste e a minha opinião, mas quem discorda, tá legal, tá? Mas eu vou dar só mais um ponto de observação na minha análise com base no comentário do Poti. Eu acho que a análise, ela não só está correta a curto prazo, como você disse, mas também a longo prazo. Por quê? As taxas de juros, elas são negativas já bem antes da pandemia. Tá? Ela não está por causa da pandemia, igual você mesmo já colocou, né? Já estão negativas aqui, já são praticadas na União Europeia. E a tendência é elas continuarem negativas a médio e longo prazo também, no meu entendimento. Por quê? Porque se você subir os juros agora, você traz um risco na questão financeira. O que as pessoas vão precisar no curto espaço é de justamente recorrer a financiamentos, não só pessoas, como empresas também. Quando um país está passando por uma grande dificuldade, por uma crise muito grande e tudo mais, a grande maioria dos governos, o que eles fazem? Eles injetam dinheiro na economia. Só para você ter uma ideia, ano passado, em 2020, se eu não me engano, num único mês, eu posso estar falando aqui errado, tá, gente? Eu estou respondendo e pegando o que eu tenho de histórico de conhecimento. Se eu não me engano, num único mês, os Estados Unidos imprimiu mais dólar do que toda a história do dólar, da existência do dólar nos Estados Unidos. Se não foi um mês, foi um período muito curto, mas com certeza 2020 inteiro. Isso eu tenho certeza. Para ficar mais claro, em 2020 inteiro, os Estados Unidos imprimiu mais dólar do que em toda a sua história. Em toda a história do dólar americano, nunca tinha se impresso tanto dinheiro quanto se imprimiu em 2020. Esse valor foi um absurdo de valor. E mesmo assim, as taxas de juros lá são praticamente zero. Tá? E por que os Estados Unidos fez isso? Para poder injetar dinheiro na economia. Uma segunda forma de fazer a economia girar num momento de crise é os governos federais fazerem obras de infraestrutura, financiar obras de infraestrutura. Para quê?
para automaticamente gerar emprego, gerar trabalho, gerar serviço e com isso a roda continuar girando. As pessoas tendo emprego, elas continuam consumindo, tem que produzir, entendeu? Então é um efeito dominó, digamos assim. Então são duas formas que os governos têm de tentar fazer a economia recuperar, injetando dinheiro na economia ou fazendo contratações de serviços para infraestrutura principalmente. E isso por si só já tem que fazer as taxas de juros continuar baixas, porque caso contrário, complica demais, tá? As economias europeia e americana, elas são muito fortes. É diferente de um país emergente igual ao Brasil. O Brasil ontem anunciou a subida de juros da taxa Selic. Mas por quê? Porque é uma economia fraca. Por ser uma economia fraca, além de injetar capital no país, fazer contratação de infraestrutura, ela tem que subir a taxa Selic para quê? Para trazer investidor externo, para as coisas ficarem mais atraentes para quem traz. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, com a taxa quase zerada, muitos investidores pararam de investir lá. O investidor lá é basicamente local hoje em dia, justamente por conta disso, porque é uma economia forte que internamente ela já consegue se equilibrar. O Brasil não é uma economia forte, então ela aumenta a taxa de juros para atrair investidor, além de injetar dinheiro e além de contratar infraestrutura. Então a Europa não é o caso. Não acredito que vai haver aumento das taxas de juros. Pelo contrário, eu continuo acreditando igualmente os Estados Unidos faz, que é manter a taxa de juros praticamente zerada, no caso específico da Euribor, negativa, tá bom? Então, nesse sentido, eu não acredito nisso. No contexto, situação pandêmica e política, é aquilo que eu sempre falei, né? A gente tem um cenário de crise totalmente sanitária, totalmente por causa do Covid, da SARS-CoV-19. Ela não tem ligação, de fato, com um problema financeiro. Então, acabando a crise, o governo vai continuar ajudando as empresas, vai tentar ajudar as pessoas e com isso a gente tende a recuperar. Claro, Portugal é uma economia pequena, isso faz as coisas serem um pouquinho mais lentas, mas ao mesmo tempo, né, é mais fácil de administrar, digamos assim, e com isso tentar ajudar de forma mais próxima tanto as empresas quanto as pessoas, que é uma coisa mais difícil no Brasil, por exemplo. Então, na minha visão, não é uma visão correta só a curto prazo. Eu acredito que ela seja a médio, no mínimo, médio prazo também. Beleza? Mas claro, a minha opinião, eu posso estar completamente errado. Beleza, Poti? O Rafael Muniz colocou que gostaria de saber, por favor, se apesar da pandemia vale a pena alugar ou mesmo comprar um imóvel no interior de Portugal, preferência por Viseu e arredores, por exemplo. Deixa eu ver se ele colocou mais alguma coisa. Não, depois só, desde já, obrigado. Primeiramente, Rafael Muniz, brigadão pelo seu comentário também. Nesse sentido, eu continuo achando que comprar é melhor do que arrendar, tá? Claro, arrendar você tem que ter em mãos ali o dinheiro do aluguel e mais alguns poucos dinheiro para pagar as rendas adiantadas, que normalmente são 2, e os calções, que pode variar de 1, 2, 3, 4, sendo muito tradicional, 4 valores de calções, ou seja, um total de 6 pagamentos, né? 4 mais 2. Tendo esse valor, você já consegue alugar, tendo ali alguma outra coisinha a ser ponderada pelo proprietário do imóvel. Comprar, você já requer um valor, um capital maior, você tem que ter à disposição um capital já no bolso, né? 20% em média do que de entrada do imóvel. Então, você vai comprar um imóvel de 100 mil, você já tem que ter 20. Em alguns casos, pode o banco aceitar só 15%, mas em outros casos, o banco pode recorrer que você tenha 25%, às vezes até 30% de valor de entrada. Então, é aquela faca de dois gumes. O aluguel ele traz taxas mensais mais caras, você vai pagar um aluguel mais caro. Na compra, não. Na compra você vai pagar ali
em média 50, 40% mais barato do que a prestação. Se você vai alugar um imóvel de 600 com a entrada de 20, 25%, você vai pagar ali de prestação na compra, ao invés de 600 que você paga no aluguel, 300, 320, 350 ali no máximo. Então, compensa, você vai estar pagando por volta de 50 a até 40% mais barato, tá? Só que tem esse contra, perdão, né? Você tem que ter o dinheiro da entrada, que realmente varia dentro de 30 a 15% mais os impostos, que aí varia de acordo com o preço do imóvel que você está comprando, com o tanto que você está financiando, porque também tem uma taxa de juros que é em cima do financiamento, beleza? Os interiores do país, né? Viseu, Aveiro, Portimão, Castelo Branco, Bragança e por aí vai. São cidades sim interessantes, mas dependendo do perfil da pessoa, eu sempre falo isso. Gostaria eu de morar em Vila Real, em Bragança, Portimão, Covilhã, eu gosto de neve e tal. Gostaria. Tem trabalho? Tem procura? Não tem. Então, não casa a vontade com o que é de fato aquela questão do custo-benefício, ela se perde, entendeu? Então esse é o principal ponto que você tem que olhar. Emprego para quem precisa de emprego, escolas para quem tem filhos para estudar, né? A relação do dia a dia, como é que fica nisso? Porque cidades menores vai ser mais difícil de uma adaptação. Eu já tive cliente que morava em Covilhã, até curiosamente era Covilhã, e ela falou: Giovana, eu quero mudar para Braga, eu quero mudar para Porto, porque aqui a cidade é morta, a cidade é parada, não tem nada. Para o português, é legal, é uma cidade legal, uma cidade linda, bonitinha e tudo mais, mas ele nasceu e viveu ali a vida toda. Então ele está acostumado com esse ritmo. E não é nada contra a cidade, né? Os portugueses que me assistem, né? Não é nada contra a cidade, contra a região, não é nada contra isso. Mas a pessoa vem de uma cidade de 200, 500, 1 milhão de habitantes e vai para uma cidade de 15, 20, 30, às vezes 50 mil habitantes, o ritmo é muito diferente. E por mais que a pessoa venha para Portugal querendo um ritmo mais lento, menos acelerado, com mais segurança, com mais qualidade de vida, o choque é muito grande você sair de uma cidade de 1 milhão para uma cidade de 50 mil pessoas. E isso sente no dia a dia. A gente faz um planejamento, com a palavra de ordem, né? Planejamento. De, eu vou mudar para Portugal, estou pesquisando e tal. Mas na hora que a gente chega no país, a gente sente esse baque de sair de uma rotina acelerada para uma rotina mega lenta, num fluxo totalmente diferente, que é muito bom, tá? Fique claro, é muito bom. Mas dá esse choque, e é esse choque que a gente tem que tomar cuidado, beleza? O Alessandro Silva, Alessandro, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Foi meu cliente, tá comprando imóvel comigo, né? Ele nem comprou ainda, tá comprando, tá em processo de compra. Ele colocou aqui, como cliente do Giovanni, assina embaixo. O arrendamento caiu um pouco devido à maior disponibilidade daquilo que era alojamento local, Airbnb, e desocupações por alguns imigrantes que foram embora. Exatamente. Muitos imóveis que eram de Airbnb ficaram vagos durante o ano de 2020 por causa disso. Não tinha turista, então foram para o arrendamento de longo prazo. Entretanto, havia uma demanda tão reprimida que apenas equilibrou um pouco mais o mercado, mas não a ponto de provocar reduções consideráveis nos valores para locação. E é justamente o que eu falei mesmo, exatamente. Nas grandes cidades, Lisboa, principalmente Lisboa, e um pouco do Porto, a gente viu os preços dando uma variada, tendo uma variação legal em alguns pontos. Mas cidades menores nem tanto, porque a oferta de imóvel de Airbnb já não é tão grande assim. Quanto à compra, a redução do valor foi quase imperceptível. O perfil de quem aluga é um pouco diferente de quem compra. Porém, mesmo assim, os imóveis passaram a levar mais tempo para vender, alguns há quase 1 ano no mercado. Em alguns casos, né, a gente vê alguns imóveis que demoram um pouco mais para vender e outros que saem assim gigantescamente rápido. Eu até falei isso no vídeo de ontem.
As moradias estão acontecendo isso demais. Moradia entra no mercado, pum, ela é vendida. Poucas pessoas estão com recurso para comprar à vista, ainda mais com um câmbio tão desfavorável, a não ser que já esteja capitalizado em euro. E isso, infelizmente, é uma verdade e o câmbio tem prejudicado muita gente. Eu conheço muita gente que veio para cá, para Portugal, e está indo embora simplesmente por causa do câmbio. Pessoas que vivem de renda, vivem do seu dinheiro ainda em reais. Veio para cá há 4, 5, 6 anos atrás, quando o câmbio era 3 euros, né, 3 reais, perdão, 3,50, 3,80, cheguei a conhecer gente de 4,50, 4,20, 4,50, e que agora a 7, quase o dobro, a pessoa não está conseguindo se manter aqui, porque a fonte dela ainda é no Brasil. A crise, diante desse cenário, a melhor opção é até financiar, porque você poderá abater o saldo devedor mais à frente, caso o euro venha fazer uma cotação menor a longo prazo. Exatamente. Você compra agora, gasta em reais só a entrada, faz um financiamento porque você consegue comprar um imóvel estando no Brasil, você consegue comprar um imóvel aqui, a gente faz todo esse trabalho, a Oliveira Imóveis cuida disso do início ao fim, o Alessandro é um cliente que está nesse processo, e lá na frente, você pagando financiamento junto ao banco, as prestações todo mês. Se lá na frente o euro der aquela caída e o real valorizar, você aproveita essa valorização para quitar um pouco do saldo devedor. E aí, ou você tem só o saldo devedor quitado, ou você melhora a condição das parcelas mensais, ou seja, você consegue só se livrar um pouquinho do saldo devedor ou reduzir de fato as parcelas mensais. Então é uma opção pensando também a longo prazo como investimento, porque além de você estar comprando um imóvel numa moeda forte, que é o euro, você não precisa já gastar todos os seus reais com isso, você gasta apenas a entrada e depois financiamento até que o euro tenha uma taxa melhorada, que eu acredito, eu já falei isso em outros vídeos, lá na frente, talvez depois de Bolsonaro, não sei, qualquer coisa do tipo, lá na frente o euro volte a cair rigorosamente, porque para quem exporta o euro está ótimo, mas para quem importa, e tem muita empresa no Brasil que importa, o euro caro desse jeito não é benéfico para o país, tá? Lembre-se disso. A crise econômica é decorrência de uma crise sanitária, foi o que eu falei no comentário anterior. Logo, após a vacinação, os preços tendem a aumentar novamente, na medida em que a economia volta a crescer. É justamente o que eu falei, Alessandro, concordo plenamente contigo. A gente teve uma estagnação, entre aspas, porque ele teve, na verdade, ele continuou crescendo, mas a taxas menores, e quando tudo voltar a circular, tudo ficar tudo a mil maravilhas, tende a subir novamente a ritmos acelerados. Eu concordo contigo. Cabe ressaltar que os juros bancários para financiamento imobiliário são baixos em Portugal, verdade. Tal situação, pelo menos, criou boas oportunidades de negociação para imóveis parados por mais tempo, de tal forma que você ainda pode encontrar chances pontuais para barganhar uma redução no valor de compra se realmente demonstrar interesse na aquisição de um imóvel. Exatamente. Um imóvel que está ali, que você está namorando ele, está vendo que ele já está anunciado há 10 dias, há 20 dias, há 30 dias, há 2 meses, há 3 meses, é um bom imóvel para você tentar chegar com uma proposta em cima da mesa bem mais barato. Que tirar ali 10 mil, 15 mil euros em reais, você já está tirando, né, um valor de 70 mil reais mais ou menos. Então vale a pena sim prestar atenção nesse tipo de imóvel também, porque é uma chance sim de você conseguir um baita desconto que é raro aqui no país. Eu já falei isso também em outros vídeos, geralmente não se coloca tanta gordurinha no preço dos imóveis aqui em Portugal. Você tem o preço do imóvel ali 2, 3, às vezes 5 mil a mais no máximo. É super comum isso. Existem opções sim, que você vai conseguir ganhar 10 mil? Tem opções assim, mas não são tantas. A maioria das vezes o português ele não coloca tanta gordura para se negociar. Ele coloca ali basicamente o que ele já quer mesmo ganhar. Beleza?
Gente, espero ter deixado claro um pouquinho esse vídeo, complementando o vídeo anterior. Ficou perfeito os comentários que eu recebi mais comentários aqui, mas gente me elogiando. O Júlio Balduino mandou excelente informação, sempre melhor para atender os interesses das pessoas que querem ir para Portugal. O Ricardo pediu uma sugestão de vídeo falando sobre imóveis comerciais, ok, legal também. A Nalva mandou que até hoje, que hoje eu consegui primeiro like e primeiro comentário. Você sempre nos dando boas informações, obrigado, Nalva. Então, gente, eu agradeço o carinho de vocês, agradeço a dedicação em querer dar o primeiro like, em querer dar o primeiro comentário. Muito obrigado mesmo, é vocês que ajudam o canal a crescer. Fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã, onde eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da desvalorização do real, do euro, o que eu penso sobre isso e principalmente a questão da crise sanitária no Brasil. Eu vou focar amanhã nisso. O vídeo de amanhã é sobre essa questão, nem tanto em si sobre o euro, porque o euro eu já falei 2, 3 semanas atrás no máximo, tá bom? Então, gente, brigadão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!